A importância dessa praça é o fato da própria expressão do valor e significado, como Lúcio Costa dizia. É o valor e significado da democracia, da república, desde Platão. Essa república é um desejo utópico de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais feliz, para os que virão, para os nossos descendentes e para o mundo também. A própria cidade de Brasília, ela foi construída já no pensamento democrático. A Praça dos Três Poderes, ela reflete Brasília, esse pensamento democrático de Brasília. É uma praça aberta, né? É uma praça diferente de todas as outras praças, porque você não vê árvores, locais para as pessoas ficarem paradas, sim, ela reflete o que é a distribuição do poder e a organização. E qual que é o objetivo disso tudo? Você não dividir uma sociedade através de segmento social. A Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi projetada pelos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Repleta de simbolismo e representatividade, foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960 e abriga a sede dos três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. É da grande praça que partem as decisões mais importantes do país, no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Você tem esses três prédios. Um é o Parlamento. O Parlamento é o Legislativo. É o que está mais perto de nós. Por isso que ele está de frente para a rodoviária. Ele é o único que é visto da cidade toda. É o prédio mais alto. Porque é a nossa referência. É lá que estão nossos representantes. O Palácio do Planalto, né, ele é um espaço mais reservado, né? Ele abriga ali as funções administrativas do presidente da República, né, e do vice-presidente. O Supremo Tribunal, né, ele é uma função do judiciário, né, máxima do judiciário. Efetivamente, a população tem uma ação mais direta no parlamento, né, na Câmara dos Deputados e no Senado. Muito interessante fazer essa comparação entre os três poderes e a Praça dos Três Poderes. Por quê? Porque a praça reflete necessariamente a distribuição desses três poderes na ordem jurídica. E pode-se até mesmo pensar que a praça foi visionária, porque ela antecede a Constituição da República de 88, que no artigo 2º, né, distribui os poderes entre Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo. E a Praça dos Três Poderes, ela aglutina esses três poderes através de três palácios. E o impressionante é que na construção dessa praça, os três poderes ficaram em pé de igualdade. A própria praça reflete essa distribuição desses três poderes harmônicos e independentes. O Lúcio Costa projetou o último degrau, mais baixo, seria a esplanada dos ministérios, que é um aterro, e depois a Praça dos Três Poderes mais baixa. Isso já é, por si mesmo, uma inversão do tradicional, que a Praça Monumental de poder, na França, em Roma, é sempre no alto, né? O Vaticano fica no alto. Os três poderes são colocados numa praça onde não há hierarquia entre eles, né? Eles estão no mesmo nível, e o cidadão, ao chegar na praça, também ele consegue observar, contemplar os poderes, mas sem uma hierarquia. Ele não olha para cima. Dentro de uma democracia, dentro de uma república, né? Os poderes estão colocados submetidos e no mesmo nível dos cidadãos. Então, esses três poderes da República são o ápice
da nossa monumentalidade. Você tem a esplanada como um processo de se aproximar dessa sacralidade, a democracia. E você tem, finalmente, a Praça dos Três Poderes, que você quase não percebe de distante, porque ela é revelada como uma revelação, uma nova Praça dos Três Poderes, com uma ágora, essa grande praça, que não é como uma praça romântica, ela é a ágora. É o lugar onde as pessoas vêm para discutir a própria democracia, desde os gregos. Quando Platão discute a República, esse é o lugar da discussão, a ágora. Mudar a capital era sonho antigo na história do Brasil. Desde a segunda metade do século XVIII, os governantes queriam mudar a capital para uma área mais interior, mas a proposta só saiu do papel no fim dos anos 50, a partir da iniciativa do então presidente da República, Juscelino Kubitschek. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. As indústrias desenvolvem-se com uma rapidez extraordinária. A indústria siderúrgica, a indústria de automóveis e agora um movimento pioneiro que abala toda a nação, leva para o coração do Brasil um centro de cultura e de civilização que será amanhã a nova capital do Brasil, Brasília. Qual foi o objetivo de Brasília? Integrar e interiorizar o Brasil, porque antes a capital ficava no Rio de Janeiro. Então você afastava regiões brasileiras por causa da localização geográfica da capital brasileira. Então Brasília permitiu, um engajamento, um aglutinamento da região centro-oeste, norte, nordeste principalmente, para o centro do Brasil. A Praça dos Três Poderes ela está no plano de Lúcio Costa, o plano original de Lúcio Costa. E colocado pelo concurso do plano piloto. Então, quando decidiram a mudança da capital, Juscelino Kubitschek, então presidente, decidiu que seria mudada a capital, foi oferecido a JK ofereceu a Oscar Niemeyer a construção da cidade. O Oscar Niemeyer se negou, ele disse que não poderia construir uma cidade, mas ele sugeriu que fosse feito então um concurso público para a construção dessa cidade. Aberto a arquitetos, a escritórios de arquitetura, arquitetos. E aí, então, 26 projetos foram apresentados. O de Lúcio Costa foi o projeto número 22 e foi o projeto que ganhou. No edital do concurso exigia uma área destinada aos poderes da República, Legislativo, Executivo e Judiciário. No dia 8 de dezembro de 2005, Oscar Niemeyer concedeu entrevista exclusiva à TV Justiça. O arquiteto falou sobre o desafio da construção da cidade-sonho de JK em tão pouco tempo, a originalidade do projeto e os prédios da praça que abrigaria as sedes dos três poderes. Pampulha foi o início de Brasília, a mesma correria, as mesmas angústias, as mesmas esperanças, e no fim a cidade concluída. E como teve muito sucesso, Pampulha, eu acho que isso deu ânimo para JK fazer Brasília com tanta coragem. Eu me lembro que quando ele resolveu fazer Brasília, 20 anos ou 10 depois de Pampulha, ele passou na minha casa e disse: olha, Oscar, nós fizemos Pampulha, agora vamos fazer a nova capital. E aí começou aquela coisa. Todos os prédios são feitos à base de um programa. Fiz de acordo com a praça, como é que eu acho que devia ser, fiz as colunas diferentes. O uso da curva, A gente não vai fazer duas colunas iguais, mas a forma, assim, utilizando a curva, aproxima. Deve ter assim para ter unidade. Se o Palácio do Supremo, por exemplo, as colunas fossem verticais, certo? Não coincidia com as do Planalto. Tem que ter o mesmo espírito da arquitetura. Essa praça já era, no projeto do Lúcio Costa, já era extremamente bem resguardada em termos de segurança. Porque não só ela fica na ponta da esplanada, e a esplanada fica destacada do conjunto urbano mesmo, das residências, ela fica na ponta desse conjunto e fica elevada do solo 6 metros.
Aquele paredão que tem ali antes do Panteão, aquele paredão era o final da praça, né? Só que a Praça Três Poderes era aberta e com a visão do cerrado que significava um pouco o poder olhando o Brasil. Essa Praça dos Três Poderes tem essa triangularidade que é justamente o sólido mais sintético, né? Você não tem nada menor que um triângulo como sólido. Se você tirar um dos lados, ele deixa de ser um sólido, ele passa a ser nada. A construção da nova capital e da Praça dos Três Poderes foi um sonho coletivo e resultado de muito trabalho dos pioneiros. Foi o meu primeiro emprego em Brasília, na Cidade Livre, no serviço de alto-falante A Voz de Brasília, que era o único meio de comunicação que tinha na época em Brasília. Esse serviço de alto-falante era um serviço de utilidade pública. O que é que se fazia? Oferecia músicas para os candangos e fazia o anúncio da companhia construtora que estavam chegando, que eram muitas, eram imensas, muitas. Toda hora aparecia uma companhia construtora com a relação pedindo para chamar carpinteiro, pedreiro, servente, auxiliar de escritório. Então eu anunciava aquilo lá no serviço de alto-falante e aparecia milhões de candangos querendo emprego. Era só colocava em cima dos caminhões e já ia distribuindo para as obras do Congresso Nacional, obras do Supremo Tribunal Federal, obra do Palácio da Justiça, obra do Palácio da Alvorada, obra do Palácio do Planalto. Distribuíamos aquele pessoal, já saíam dali do serviço de alto-falante já com o emprego pronto. E numa dessas relações, que o engenheiro trouxe para ler pedindo carpinteiro, pedreiro e tal, tinha auxiliar de escritório. Aí eu perguntei para o engenheiro que levou a... Me diga uma coisa, não tem uma vaguinha de auxiliar de escritório para mim não? Ele falou, está empregado. Então eu já saí ali do serviço de alto-falante e vim aqui para a obra do Congresso Nacional e fui registrado no dia 23 de dezembro de 1957. Apontador de campo está registrado na minha carteira profissional, apontador de campo. O que era apontador de campo? Era você ir para a obra, conferir como não existia relógio de ponto, você tinha que ir para a obra conferir se os candangos estavam trabalhando ou não. Então eram 1.200 candangos trabalhando ali. Eu praticamente já sabia o número 1, número 2, número 5, número 10, número 20. Olhava para ele, está trabalhando. Olhava para o outro, está trabalhando. Então esse foi o meu trabalho na Companhia Construtora Nacional, na obra do Congresso, até o encerramento, ou seja, na inauguração, no dia 21 de abril de 1960, quando foi entregue a obra do Congresso Nacional. Brasília movimentou um número grande de operários, né? Então, as construtoras, elas se instalavam perto dos locais de obras, então elas construíam seus acampamentos, né, para construção. A necessidade de construir a cidade, né, e quanto mais próximo do prazo, que era o dia 21 de abril de 60, né, chegava, então havia uma necessidade de trabalhar de dia, mas também de fazer as jornadas noturnas. Eu trabalhava praticamente de noite aqui na obra do Congresso e numa dessas noites eu vi um barulhinho de carro chegando, era Juscelino Kubitschek que visitava a obra à noite, às vezes até de madrugada, ele participava disso realmente. Existia uma energia de todo mundo trabalhando, um estava trabalhando, o outro já tinha desocupado e vinha ajudar. Era assim, uma coisa muito bonita. Deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos, mais uma vez, sobre o amanhã do meu país. E antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Brasília, 2 de outubro de 1956. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Quando o presidente ia fazer as visitas, ia
todo mundo fazer junto com ele, e os construtores apresentando e falando em que pé estava o andamento da obra, né? Dali, daqui, dacolá, e o presidente rindo, mas puxando a orelha. Tem dias que eu venho para aqui, fico ali em frente, principalmente em frente ao Congresso Nacional, contemplando e lembrando de há 57 anos atrás, que era uma verdadeira epopeia. Você aqui só via candango trabalhando, mais nada. Era candango trabalhando direto, diuturnamente. Parece uma mentira, sonho, muita saudade. Um tempo muito bom, muito alegre, muita união, muita amizade. Havia uma comunhão. Todo mundo vestia a mesma camisa. Ninguém era estranho para ninguém. Você podia rir para A, para B, para C, que você recebia aquilo como um gesto de confiança, de carinho, de respeito. E nós tínhamos um time de futebol aqui, que na época não existia outro tipo de divertimento. O único meio de divertimento era o futebol semanal, que era nós tínhamos aqui na Companhia Construtora Nacional, Central Clube Nacional, que eram as iniciais da Companhia Construtora Nacional. Então era esse aqui, era o Rabelo que construiu a Plaza Alvorada, era o Pederneiras que construiu a rodoviária, e assim por diante. Todas as construtoras aqui tinham um time de futebol. E final de semana era festa total. Então nós tínhamos realmente um relacionamento muito grande com todas as companhias construtoras, principalmente em decorrência do nosso divertimento, que era o futebol. O primeiro grande evento na Praça dos Três Poderes foi a inauguração da capital federal no dia 21 de abril de 1960. O simbolismo e a esperança de novos tempos ajudaram a fortalecer em Brasília o ideal de liberdade de um povo, a coragem de uma nação, associando a inauguração à ideia de independência. Ao longo dos 57 anos de existência, a Praça dos Três Poderes já abrigou inúmeros momentos marcantes da história. Participei da inauguração dessa cidade, foi uma coisa linda, maravilhosa. Participei da transferência da faixa presidencial do grande presidente Juscelino para Jânio Quadros. Foi ali no púlpito aqui do Palácio do Planalto, aqui na frente. Uma festa maravilhosa, centenas de milhares de candangos espalhados aqui nessa praça. Nós tivemos o impeachment, primeiro impeachment do Collor, né? Depois os movimentos do impeachment da Dilma Rousseff também, né? Vários movimentos aconteceram, inclusive à noite na praça, e que é interessante que a praça também não há um horário da praça, né?
A praça, esses movimentos aconteciam tanto de dia quanto à noite, né? O artigo 5º, inciso 16 da Constituição da República assegura a livre manifestação. É um direito, né, do povo a livre manifestação. E a Praça dos Três Poderes, ela é muito interessante por quê? Porque ela reflete todo um contexto histórico, né? A época da direta já, a época do poder constituinte, né? Quando se pensou na Constituição, tiveram grandes manifestações, importantes manifestações na Praça dos Três Poderes. Até porque a manifestação, ela incorpora, ela reflete a democracia. O que é democracia? A democracia é quando o próprio povo possui o poder através da soberania, né? O povo elege os seus representantes e eles vão representar e defender os interesses da classe social. A praça também é um dos momentos quando há o Brasil, toda vez que o Brasil foi campeão em Copa do Mundo, né? Os jogadores recebidos pelo presidente na rampa aqui do Palácio, a praça recebeu todos os torcedores, né? A festa nacional em comemoração aos títulos brasileiros na Copa do Mundo, né? Então é uma praça muito voltada para vários cenários, né, populares, né? É um local aberto para livre manifestação, desde seja pacífica e a autoridade competente seja informada. Então todo esse cenário incorporado por Brasília inspirou a Constituinte de 88. Na verdade, a nossa Constituição de 88, que é denominada Constituição Cidadã, ela conta com ampla participação do povo. Os movimentos aqui na Praça dos Três Poderes ficaram mais localizados, centralizados nos assuntos relacionados ao Palácio do Planalto e ao Supremo, né? Tribunal Federal. E os movimentos voltados mais para o Congresso estão colocados na esplanada, mais acima, né? Então no nível mais acima aqui no terreno. E agora é interessante porque no plano de Lúcio Costa, a esplanada, o espaço verde da esplanada, o canteiro central, ele é pensado. O Lúcio Costa deixa muito claro no plano dele que ele é um espaço voltado para as manifestações, para passeatas, mas obviamente que quando a população, né, quando o ser humano, ele adota esses espaços, né, designando suas funções. Eu vou reclamar de um presidente da República, vai ser na Praça dos Três Poderes. Eu vou reclamar da justiça brasileira, vai ser ali na Praça dos Três Poderes. Mas eu vou reclamar do Congresso, vai ser no Palácio. Obviamente é muito bonito isso, porque é a população tomando conta da cidade. A arquitetura, ela pode construir um espaço em que a democracia reconheça um local de manifestação, onde a população, o cidadão, né, ele pode se manifestar, como é o caso da Praça dos Três Poderes. Mas ela não determina isso, a ação do cidadão, né? A democracia é uma construção do cidadão, do ser humano. A boa arquitetura, ela é contemporânea e atemporal, ela atravessa o tempo. Ela é contextual e universal e ela é erudita e popular. Não é à toa que os primeiros caminhoneiros que traziam essas pedras para fazerem uma praça de origem portuguesa, com essas pedrinhas, pintavam nos para-choques colunas de Brasília. Eles queriam dizer, eu estive lá na nossa capital, que surgiu no centro do país, onde começou a brasilidade identitária dessa alternativa aberta e indiferente à mestiçagem. Esses somos nós. Então as pessoas que vêm a Brasília olham essas pilastras, essas colunas, e se sentem na sua casa, porque esses ícones da brasilidade estão no âmago da nossa compreensão pelo DNA. Então, esses prédios são a representação daquilo que nos dignifica. A praça, a princípio, ela só tinha os palácios e o Congresso. Depois, com os anos, elas foram sendo acrescentados alguns elementos à praça. Temos o Museu da Cidade, né, no qual tem algumas mensagens ali colocadas do JK, algumas esculturas e uma obra assim, de volume na praça, num canto da praça, que é conhecido Pombal, né? Que foi a pedido da esposa de Jânio Quadros, então desenhado por Niemeyer. Então ele é para abrigar os pombos, né?
em 84, 85, foi feito o Panteão da Liberdade, né? Projetado também por Niemeyer, no extremo da praça. Então, para comemorar os heróis nacionais dentro do movimento que existia, então, com a redemocratização do país. É importante destacar que a Praça dos Três Poderes ela é até mesmo maior do que os Três Poderes, porque ela é formada por 16 prédios, palácios e monumentos. Então, a praça envolve a Catedral, o Museu, a Estrada da Justiça, os Palácios dos Três Poderes, né? Então nós temos também o Panteão, a bandeira. Na verdade, a bandeira está no Guinness Book como a maior bandeira do mundo. Então toda essa logística reflete o pensamento de Brasília, que é incorporado na Praça dos Três Poderes, que é mostrando que o povo é o detentor do poder, da soberania. Um dos primeiros monumentos aqui eram os candangos, uma homenagem aos candangos, né? Então ele representa ali o movimento todo e a participação então desses brasileiros na construção da cidade. Quando a cidade é então reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade, primeira cidade moderna no século XX ser reconhecida em 1987, então tem um monumento ali na praça, né, que comemora o título de cidade Patrimônio Mundial, né, pela Unesco. E a Casa de Chá, que também é uma obra posterior, né, é um rebaixamento no terreno da praça, mas destinado a ser um ambiente em que o visitante da praça, o turista, né, o visitante, ele possa entrar, tomar café, conversar, né, repousar um pouco. Destino obrigatório de turistas em Brasília, a Praça dos Três Poderes também representa prosperidade para quem largou a sua terra natal e veio apostar num futuro melhor em Brasília. Essa praça significa tudo para mim. Se eu ficar um dia sem vir nessa praça, mesmo que eu não venha trabalhar, eu pego meu carro e venho dar um passeio, paro aqui, chupo um picolé, bebo água mineral. Para mim essa praça é tudo na minha vida. E era isso que a gente queria ver, o mundo visitando a nossa praça, o nosso Suprema Corte, com o nosso Congresso funcionando, com o nosso presidente aqui e o povo tudo querendo ver, vem de um país, vem de outro. Isso aqui é muito visitado. Desde o início da construção, já a formação da praça, já existia as visitações. Essa praça, ela tem a alegoria, a proporção e a escala, a nobreza de uma cidade grega, da esperança que se tem de que o mundo se torne mais clássico, mais feliz, mais moderno efetivamente, né? Então essa praça tem todos os requintes, todos os sentidos, todos os valores e todos os significados de um espaço democrático que se quer afirmar aqui, com os três poderes da República indissociavelmente ligados por esta ágora, a Praça da Democracia. Para mim é um sentimento de um dever cumprido, porque aqui eu participei realmente da construção dessa cidade. Então eu lhe digo uma coisa, isso aqui Brasília representa para mim tudo na minha vida. Eu tenho uma família maravilhosa constituída em Brasília. Eu agradeço a Deus por ter me conduzido a essa cidade, essa capital, porque o que eu devo muito Brasília. Brasília para mim tudo. Brasília significa para mim, principalmente essa Praça dos Três Poderes, que foi aonde tudo começou.